Guerreiras e guerreiros de Deus, a paz de Cristo para todos. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra de Deus e Deus falou forte comigo aqui, um alerta para cada um de nós, irmãos. Eu quero deixar essa reflexão também para que os irmãos possam refletir essa mensagem de Deus que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. É um texto bastante conhecido, mas pode ser que tenha alguma coisa que Deus colocou no meu coração que os irmãos talvez não ouviram ainda da parte de Deus. E diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante minha face, porque a terra está cheia de violência. Começando aqui, irmãos, olha a reflexão dessa palavra que Deus deixou aqui, porque a terra está cheia. Ele está falando no presente momento, e foi no tempo de Noé, mas ainda se refere como se fosse hoje, porque a terra está cheia de violência. E nós podemos olhar para o lado, olhar pelas notícias, pelas coisas que têm acontecido, até perto de nós mesmos, não precisa ir muito longe, aonde nós moramos. Hoje os bairros estão bastante violentos, e a gente pode perceber que parece até que nós estamos vivendo nos dias de Noé. E aí Deus dá um conselho para Noé, dá um alerta para Noé e dá uma explicação também, porque Deus tem explicação para tudo. E ele diz: e eis que os dias farei com a terra, porque a terra está cheia de violência, e Deus aqui desanimou de ter feito o homem. Então ele diz: e eis que os dias farei com a terra, faze para ti uma arca da madeira de cofer, farás compartimentos na arca e abertumarás por dentro e por fora com bertume. E desta maneira farás. Aí Deus vai dando a dica aqui, vai dando os instrumentos para Noé fazer a arca. De 300 covados, o comprimento da arca, e de 50 covadas a sua largura, e de 30 covadas a sua altura, farás a arca uma janela, e de um covado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra. Então nós já conhecemos um pouco essa passagem aqui, e eu não vou ficar falando muito. Eu só quero passar para os irmãos a reflexão que Deus colocou no meu coração, que é sobre fazer uma arca, que Deus falou para Noé fazer. É o mesmo que fazer uma aliança com Deus. Então Deus está chamou Noé naquela época, e hoje Deus está chamando também nós para fazer uma aliança com Ele. Uma aliança com Deus, mas não é do nosso jeito. O próprio Deus, Ele chama para fazer uma aliança, mas Ele também dá as medidas. Como vai fazer essa aliança? Como vai construir essa arca? Porque essa arca é para salvação. Essa arca é para nossa proteção. Porque nós vamos vendo aqui o restante do contexto, que nós já conhecemos bem a passagem de Noé, que depois que vem o dilúvio, Deus fecha a arca por fora, que ninguém mais entra, e Deus diz que essa arca é uma aliança que Deus está fazendo com Noé, e vai entrar só Noé, sua mulher, seus filhos e a esposa do seu filho. Então quer dizer, só vai entrar na arca quem Deus permitir, mas tem que começar a arca sendo construída por nós que temos que construir a arca. E a arca que Deus está falando, como eu já disse, é uma aliança que nós temos que fazer com Deus. É a aliança que nós já estamos fazendo com Deus, mas só que nós não podemos fazer essa aliança do nosso jeito. Nós temos que fazer a aliança da medida de Deus, porque Deus deu toda a medida para Noé fazer a arca, e deu certo. Chegou ao final, todos eles foram salvos. Toda a casa de Noé foi salva. E assim também nós temos que parar essa reflexão, para que a nossa casa seja salva, para que nossa oração seja ouvida, seja respondida. Também nós temos que estar dentro dessa aliança, dentro do padrão, dos limites que Deus está estabelecendo. Deus hoje chama a gente para fazer uma aliança com Ele, mas Ele também dá as medidas. Tem a medida dos 10 mandamentos, que muitas das vezes nós não seguimos corretamente. Tem a medida também que o próprio Jesus disse: se seu irmão pecar contra ti, perdoe ele 70 vezes 7. Tudo isso
Aquele que fala mal da gente, que é para a gente orar por eles, nós temos que tratar o nosso irmão como se fosse nós mesmos. Quer dizer, é uma medida que Deus está dando para que a gente faça uma aliança com Ele. Mas muitas das vezes nós saímos dessa medida de Deus e queremos fazer do nosso jeito. E se nós continuarmos a fazer uma aliança com Deus do nosso jeito, deixando um pouquinho a medida de Deus, essa arca vai ser errada. Essa arca vai naufragar, essa arca vai afundar. O dilúvio vai vir, essa arca não vai ficar firme. É a nossa aliança. E o dilúvio são as dificuldades que nós temos aqui, que nós vivemos aqui. Como a Bíblia está falando aqui sobre a violência que está na terra, já é o dilúvio. Já é a dificuldade que nós já estamos passando por muitos motivos. Então nós temos que estar dentro da aliança com Deus, mas da maneira de Deus, da medida de Deus, perdoando todos aqueles que nos fazem mal. Nós temos que orar por eles. Nós temos que fazer com o nosso irmão aquilo que nós queremos para nós também. Assim como Paulo disse, o bem que eu quero para mim eu não faço, mas o mal que eu não quero já está diante de mim. Então, para fazer o mal é muito fácil. É mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Porque o bem que a gente quer para nós mesmos, nós temos também que fazer o bem para essas pessoas. Essa é uma das alianças, é uma das medidas que Deus nos põe para fazer aliança com Ele. Que se nós fizermos aliança com Deus, mas do nosso jeito, da nossa medida, vai dar errado. Não vai dar certo. Vai chegar no final, a arca vai naufragar. E nós temos que seguir as medidas de Deus, que são aquelas dos 10 mandamentos, que eu não vou ficar citando aqui, mas todos nós já conhecemos. E o restante é a aliança com Deus que nós temos que fazer. Ir de pregar o evangelho para toda criatura, ajudar o órfão, o necessitado, a viúva. Nós temos que ajudar os necessitados. Aqueles que precisam de oração, nós temos que estar junto, orando. Porque uma coisa que eu vejo, que eu percebo, que é um pouco difícil, é um pouco complicado, é a oração. Nós relutamos. Às vezes nós fazemos tanta coisa durante o dia, chega à noite, e quando chega no momento de oração, a gente ora pouco. Às vezes no momento que nós temos uma liberdade para orar, nós estamos cansados, deixa para depois. Ou quando começa a orar, começa a dar sono. Então a oração é um pouco difícil, porque o inimigo sabe que se nós ficarmos firmes na oração, fazendo aliança com Deus, da maneira de Deus, da medida de Deus, vai dar tudo certo. Então, de alguma maneira, ele vai tentar intervir na oração, nas medidas que Deus manda que a gente faça. Às vezes a gente descumpre essas medidas de Deus e fazemos do nosso jeito. Então eu quero deixar essa reflexão para os irmãos e para que todos venham se refletir, parar para pensar realmente o que está fazendo na presença de Deus, se a aliança, se essa construção da arca está dando certo na presença de Deus, se nós estamos cumprindo as medidas corretas, assim como Noé cumpriu todas as medidas e deu tudo certo. Então nós temos que seguir esse modelo que Noé deixou para nós aqui, que é o mandamento de Deus. Vamos ficar unidos, irmãos. Vamos estar em constante oração, uns orando pelos outros, e vamos ficar firmes, e vamos construir a arca, que é uma aliança com Deus, mas da medida de Deus, não da nossa medida. Amém, irmãos?